Alô, não foram muito favoráveis as primeiras reações ao plano de paz da China para acabar com a guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos e a Ucrânia rejeitaram a proposta chinesa para negociações de paz por considerá-la favorável à Rússia. Mas o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou uma viagem a Beijing para discutir a paz. O plano chinês fala em respeito à soberania de todos os países, redução gradual das hostilidades para chegar a um cessar-fogo e abertura de diálogo direto, mas não prevê a retirada das forças russas do território ucraniano. No dia 24, um ano após o início da guerra, a China divulgou uma proposta de 12 pontos, pedindo aos dois lados para que mantenham a racionalidade, que exerçam o controle, evitando o agravamento das tensões para que a situação não saia de controle e leve a um conflito ainda pior, tendo em vista o risco de uso de armas nucleares pela Rússia. A China afirma que a negociação com trégua e diálogo é a única solução viável para resolver a crise ucraniana e deixa claro ser contra as sanções econômicas e o uso de armas nucleares, químicas ou biológicas. Se o ditador russo Vladimir Putin aplaudiu, como pode ser bom? Perguntou o presidente Joe Biden. Ele não viu nada que indique que a proposta possa beneficiar alguém além da Rússia. A ideia de que a China vai negociar um fim da guerra totalmente injusto para a Ucrânia não é racional, acrescentou o presidente norte-americano. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o ministro do exterior da Ucrânia, Dmytro Kuleba, admitiram examinar a proposta em detalhes. Eles querem um cessar-fogo e uma solução negociada desde que restaure a soberania nacional e a integridade territorial da Ucrânia. Mais tarde, Mikhailo Podolyak, assessor especial de Zelensky, rejeitou a proposta como irrealista e uma aposta no agressor. Para Jens Stoltenberg, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, a China não tem muita credibilidade por não ter sido capaz de condenar a invasão ilegal da Ucrânia. A invasão foi condenada por 141 países da Assembleia Geral das Nações Unidas, que exigem a retirada imediata, total e incondicional das forças russas do território ucraniano. O plano chinês não fala em retirada. Durante a reunião ministerial do Grupo dos 20, as maiores economias do mundo, em Bengaluru, na Índia, só a China apoiou a Rússia. A Rússia aceitou nos últimos dias, em princípio, a proposta de mediação do Brasil, feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o mesmo documento do Ministério do Exterior russo fala em desnazificação da Ucrânia, o que significa derrubar o governo Zelensky. Lula quer a formação de um grupo de países sem envolvimento na guerra para negociar a paz. Zelensky vai falar com Lula pelo telefone nos próximos dias e convidou o presidente brasileiro para ir a Kiev na esperança de melhorar a visão da América Latina sobre a posição da Ucrânia. Em uma crítica aos Estados Unidos, a China repudia a mentalidade da Guerra Fria e a confrontação de blocos, numa referência à OTAN, a aliança militar ocidental criada para se opor à União Soviética durante a Guerra Fria. O texto chinês adverte que a segurança de uma região não pode ser atingida pelo fortalecimento e a expansão de blocos militares. Para contrabalançar o crescente poderio chinês, os Estados Unidos formaram na região do Indo-Pacífico o grupo Quad, de quadrado, com o Japão, a Índia e a Austrália, e também se aproximaram do Vietnã. Sem citar os Estados Unidos e Europa, a China diz que países relevantes devem parar de abusar de sanções unilaterais e da jurisdição de braço longo, uma referência à extraterritorialidade, a impor as leis de seus países a outros países. O que os Estados Unidos fazem com frequência, tentam estender a jurisdição dos Estados Unidos a outros países, e a China conclama dos Estados Unidos e Europa, sem citá-los diretamente, a fazer parte na desescalada da crise ucraniana e para criar condições para que países em desenvolvimento cresçam e melhorem a vida dos seus povos.
A China se apresenta internacionalmente como campeã e líder dos países em desenvolvimento, embora exerça o mesmo imperialismo econômico dos países ricos em questões de comércio e investimento, especialmente na África e também na América Latina. Mas é a guerra da Rússia que abala a economia internacional. As sanções econômicas são armas não letais, uma verdadeira guerra econômica do Ocidente e aliados para tentar conter a Rússia sem o risco de uma confrontação nuclear. O plano chinês fala em proteger a população civil, aumentar a ajuda humanitária, resguardar as instalações nucleares, evitar o uso de armas atômicas e fazer reparações aos prejuízos materiais. A China apoia a troca de prisioneiros de guerra entre Rússia e Ucrânia e pede a todas as partes do conflito para criar condições favoráveis para isso. Para evitar mais prejuízos à economia mundial, os chineses apelam a todas as partes para que garantam a estabilidade das cadeias produtivas. Todas as partes devem salvaguardar sinceramente o sistema econômico mundial existente, se opor à politização e ao uso da economia mundial como arma, diz o texto chinês. Sanções econômicas sem precedentes, que atingiram até o Banco Central da Rússia, representam uma guerra econômica que só os Estados Unidos podem mover por força do predomínio do dólar como moeda internacional. Mas já há uma reação inevitável. Grandes economias em ascensão, como a China e a Índia, começam a tomar medidas desde já para impedir que no futuro possam ser alvo de sanções econômicas semelhantes. A longo prazo, com o declínio relativo da economia dos Estados Unidos, que pode ser ultrapassada pela China antes do fim da década, isto levará ao fim da supremacia do dólar, mas ainda vai levar muito tempo, ainda está longe. Desde o início da guerra, os Estados Unidos e a Europa contam com a mediação da China, o país que tem maior poder de pressão sobre o Kremlin. Mas, 20 dias antes do início da guerra, os ditadores Xi Jinping e Vladimir Putin anunciaram uma parceria ilimitada. Depois, o Ministério do Exterior da China esclareceu que parceria ilimitada não é aliança militar. Mas a China não é neutra, está do lado da Rússia, dá a impressão de se beneficiar com a crescente dependência econômica russa, uma verdadeira vassalagem da Rússia. E como Putin, a China aposta no desgaste, na divisão da coalizão de apoio à Ucrânia. Enquanto os Estados Unidos estiverem focados em fortalecer a máquina militar da Ucrânia, tem prontidão menor para outros conflitos e isso interessa a China. Ao mesmo tempo, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, alertou a China a não dar ajuda militar à Rússia numa ameaça velada de impor sanções econômicas se os chineses se aliarem a Moscou militarmente. Blinken deu o recado diretamente ao ministro do exterior chinês, Wang Yi, durante a Conferência de Segurança em Munique uma semana atrás. A China não quer uma derrota da Rússia, que fortaleceria ainda mais os Estados Unidos e a OTAN, e se preocupa com a estabilidade da economia mundial. O simples fato de apresentar um plano de paz um ano depois, quando se esperava uma iniciativa dessas desde o início da guerra, indica que a situação militar não favorece a Rússia. Putin pode ter interesse em parar a guerra, pelo menos por um tempo, congelando o conflito nas atuais posições no campo de batalha, com o cessar-fogo, mas sem um acordo definitivo. Neste caso, seria uma situação semelhante à da Guerra da Coreia, que terminou em 1953 com um armistício, sem que até hoje haja um acordo de paz definitivo. Ou também pode-se comparar à situação da Caxemira, a província disputada pela Índia e o Paquistão, onde há uma trégua geralmente interrompida por escaramuças no verão no hemisfério norte, e não existe nenhuma fronteira internacional reconhecida, mas apenas o que eles chamam de uma linha de controle. O problema maior das negociações é que os dois lados acreditam que podem ganhar militarmente. A Ucrânia exige a retirada total das forças russas do território ucraniano, inclusive da península da Crimeia e de toda a região de Donbás, as províncias de Donetsk e Lugansk,
que a Rússia já ocupava parcialmente, a Crimeia totalmente e a Donetsk e Lugansk parcialmente desde 2014. Putin reconheceu a independência dessas províncias antes do início da guerra e as anexou depois de plebiscitos forjados no ano passado. Também anexou as províncias de Zaporíjia e Kherson para criar um corredor terrestre entre o Donbás e a Crimeia. A Ucrânia também exige a investigação e a punição dos crimes de guerra, aliás, investigação e punição dos crimes de guerra, indenização pelos prejuízos materiais, que já chegam a $1 trilhão, e garantias de segurança de longo prazo, que só podem ser dadas pela OTAN. Uma das causas da guerra foi a insistência da Rússia na neutralidade da Ucrânia para que o país jamais entre para a OTAN, mas agora na prática esta exigência fica muito difícil de ser acertada em qualquer acordo de paz. Não dá para imaginar que Putin aceite qualquer dessas exigências, mesmo uma retirada russa para as posições anteriores ao começo da guerra, mantendo a ocupação da Crimeia e a ocupação parcial de Donetsk e Lugansk, seria uma derrota para Putin. A Ucrânia aceitou, em negociações realizadas em março do ano passado, no início da guerra, a Ucrânia estava disposta a aceitar uma retirada russa para as posições anteriores a 24 de fevereiro de 2022. Mas, mesmo isso, seria uma derrota para Putin, porque mostraria a inutilidade de uma guerra em que o número de russos mortos e feridos é estimado em 200 mil. O ditador estaria ameaçado. A derrota militar na história da Rússia leva geralmente à queda do governo. Putin apresenta a guerra como um conflito existencial entre um Ocidente moralmente decadente, corrompido pela liberdade sexual, e a civilização russa guardiã dos valores cristãos. Mas quem está ameaçado é ele, não é a Rússia, que é indestrutível e incontornável. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.